Astana se recusou a jogar pelas regras de Moscou. A virada que todos esperavam. Budanov abala Moscou com suas declarações. Se precisam ouvir isso. Paz nos termos da Ucrânia, apesar de todos os sonhos do ditador. Zelensky toma uma atitude chocante. Donbas está sendo cortado. As forças armadas da Ucrânia lutaram com unhas e dentes em Zaporizhzhia. Punição severa para o exército de Putin. Batalhas finais. Soldados russos topaindo. Os generais investiram contra a cúpula da liderança da Federação Russa. A cadeira do ditador está desmoronando sobre o peso. Mentiras? Tudo sobre isso em nossa edição Ponto do Inferno. O Cazaquistão está despedaçando a Rússia. É difícil acreditar nisso. Tokayev está indo com tudo e dá um golpe sério em Putin, bem nos costas. Os soldados russos ficaram presos. A situação para o Kremlin está se tornando catastrófica. Acordos falsos entre os países e enganação total. Era para isso que tudo estava caminhando. A Ucrânia sai totalmente vitoriosa e Astana pode se tornar um aliado poderoso de Kiev. Será que o Cazaquistão está se preparando para dar um golpe ainda maior em Moscou? Todos os detalhes na matéria. A seguir. O Kremlin adora dizer que o Cazaquistão é aliado e irmão, uma retaguarda tranquila. Pessoas para a linha de frente, dinheiro burlando as sanções e lealdade por padrão. Temos uma relação especial com o Cazaquistão, isso é óbvio. Todos entendem bem. Temos uma relação de aliança, no sentido mais literal da palavra. Mas a própria Astana, na verdade, está se afastando da Rússia a cada dia. Senhor presidente, valorizo muito o seu apoio constante ao desenvolvimento da cooperação multifacetada entre o Cazaquistão e os Estados Unidos. E acredito firmemente que o senhor presidente é um grande líder, um estadista, enviado dos céus para restaurar o bom senso e as tradições que todos compartilhamos e prezamos. Está dando um passo demonstrativo. Condena seus cidadãos por lutarem contra a Ucrânia ao lado da Rússia. As autoridades do Cazaquistão estão perseguindo em massa os participantes da guerra na Ucrânia. Em 2025, as forças de segurança locais abriram um número recorde de 700 processos contra aqueles que se alistaram nas Forças Armadas Russas. Formações. Para os tribunais, nesses casos, não importa onde o acusado serviu. Eles dão sentenças iguais tanto para os combatentes do grupo Wagner quanto para aqueles que assinaram contrato com o Ministério da Defesa. Todos eles do ponto de vista do Código Militar do Cazaquistão. O Cazaquistão nunca apoiou muito as aventuras militares do Kremlin, mas isso foi um golpe duro para o Putin. Embora para Astana essa decisão seja lógica e necessária, e isso fala sobre uma política bastante inteligente dos governantes do Cazaquistão em um aspecto muito simples. Eles entendem perfeitamente que o Cazaquistão pode ser um dos próximos alvos de Putin. Por isso, é necessário estruturar ao máximo hoje a sua, eu nem diria a campanha de agitação, para que os cidadãos entendam perfeitamente o que está acontecendo hoje na Ucrânia, que esta é uma guerra imperialista que a Rússia está travando com o objetivo de revisar as fronteiras atuais. E, consequentemente, quaisquer outras. Os países pós-soviéticos, e não apenas os países pós-soviéticos, podem ser um alvo para esse caminho. E isso não é bem... São apenas palavras, mas o que Putin quer é algo que ele deseja discretamente. E por que ele queria isso há tanto tempo? Os Estados Unidos divulgaram gravações das conversas de Putin com o presidente Bush em 2001. Delas fica claro que Putin trata o Cazaquistão da mesma forma que trata a Ucrânia, dizendo que todo o território do país é... Este objeto que observamos é, na verdade, um presente significativo e notável, que foi cuidadosamente concebido e oferecido pela poderosa União Soviética. Representa um gesto de grande importância, vindo de uma das maiores potências da época, e carrega consigo o peso de sua origem e o contexto histórico em que foi entregue. Por isso, o Cazaquistão trabalha dia após dia para se afastar da Rússia. Não se trata de romper relações, mas sim de poder conduzir a política externa e interna sem depender da Rússia, um vasto e influente país localizado na Europa Oriental e no norte da Ásia, conhecido por sua rica história e cultura diversificada. Por isso, eu acho que nessa situação, Tokayev vai se aproximar ainda mais de algumas alianças internacionais alternativas,
entendendo que ele precisa de uma proteção séria contra essa política militarista e expansionista de Vladimir Putin. A decisão do Cazaquistão de lançar um projeto de produção de armas segundo os padrões da OTAN foi um tapa na cara do Kremlin. Na Rússia, isso já foi chamado de ato hostil. Além disso, políticos russos dizem que querem transformar o Cazaquistão em algo. Mais um posto avançado russofóbico. Imediatamente. Surge a pergunta: por que a OTAN está tão interessada justamente no Cazaquistão? Talvez porque faz fronteira com a Rússia, e desse país pode-se criar mais um posto avançado russofóbico. Mas isso é uma contribuição do Cazaquistão para a sua segurança, com um vizinho como a Rússia. Qualquer coisa, seja um objeto físico, uma ideia abstrata, um pensamento, um sentimento, ou até mesmo um conceito complexo. Pode ser algo que você vê, toca ou apenas imagina. Em sua essência, abrange a totalidade de todas as possibilidades e existências, sem limites ou restrições. É a vasta gama de tudo que pode ser concebido ou encontrado no universo. Enquanto a Rússia está em guerra e entra para listas negras, o Cazaquistão se torna um país com o qual o Ocidente acha vantajoso e seguro negociar. Em particular, o Cazaquistão está aprofundando a cooperação com os Estados Unidos. O Cazaquistão e o ZUA assinaram acordos no valor de 17 bilhões de dólares. O Cazaquistão está abrindo para os Estados Unidos o acesso aos seus depósitos de tungstênio. Trump convidou o Cazaquistão e o Uzbequistão para a cúpula do G20 nos Estados Unidos. Mas, obviamente, não se trata apenas de recursos. Após a visita do presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, aos Estados Unidos, especialistas começaram a falar ativamente que o Cazaquistão está na órbita dos interesses de Trump. Depois dessa mesma visita de Tokayev a Washington, a Rússia também começou a cercá-lo por todos os lados, provavelmente sentindo que o aliado está escapando. Até mesmo o propagandista de língua afiada, Solovyov, diminuiu seu habitual fervor e reagiu com calma ao desenvolvimento das relações entre o Cazaquistão e o ZUA. A fronteira mais longa da Federação Russa é justamente com o Cazaquistão. Agora muitos dizem, pois é, o Cazaquistão é um grande e significativo desafio econômico e político. O Cazaquistão está localizado numa região geográfica extremamente difícil. Além disso, nas suas proximidades fica a poderosa e gigante Rússia. E, de fato, nas proximidades também fica a imensa e gigante China. Jairo, antes de mais nada, a liderança do Cazaquistão está interessada nos interesses de seu povo e de seu país. Com faixas de boas-vindas por toda Moscou. Uma semana depois, Tokayev já era recebido por Putin. Excelentíssimo Kassym-Jomart. Kemelovich, boa noite. Antes de tudo, quero agradecer por você ter encontrado tempo e vindo, como combinamos, em uma visita oficial de Estado. Estou sinceramente feliz. Como resultado das negociações, o Cazaquistão e a Rússia assinaram um acordo de cooperação abrangente. O presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, e o presidente da República do Cazaquistão, Kassym-Jomart Kemelovich. Tokayev assina a declaração sobre a transição das relações intergovernamentais entre a Federação Russa e a República do Cazaquistão para o nível de parceria estratégica e aliança mais ampla. Mas os especialistas chamam esse acordo de vazio, já que depois de sua assinatura, absolutamente nada mudou nas relações entre a Rússia e o Cazaquistão. Bom, é uma visita ritual, porque por trás de qualquer coisa concreta devem existir acordos claros, entendimentos claros. Lá não há nada mais concreto além de palavras bonitas. É uma astúcia, mas ele rincão. Vamos te dizer, sim, sim, grande Tsar, vamos te respeitar. Mas, na verdade, desenvolver a cooperação com outros países completamente diferentes e construir sua própria política externa. Pelo contrário, no sentido de se afastar da Rússia e não de manter relações com ela. Por isso, na minha opinião, é exatamente isso que está acontecendo. Portanto, é evidente que hoje essa aliança existe apenas em palavras. O Cazaquistão não demonstra uma posição anti-Rússia. Ele simplesmente age de acordo com seus próprios interesses. E, para o Kremlin, isso talvez seja até pior do que uma confrontação aberta. Afinal, acontece que há um país ao lado que não pede mais permissão. O tempo da paz chegou. Budanov fez uma declaração decisiva. A luz foi lançada sobre os sonhos imperiais de Putin. Os planos do ditador mudam drasticamente. Os ataques das forças armadas da Ucrânia mudaram tudo no último momento. A Rússia começa a desmoronar. No Kremlin, começam a sonhar com a paz.
A Ucrânia faz uma pressão poderosa. Os sinais de alerta por toda parte indicam que vai acontecer aquilo de que todos falavam. Qual é o prazo final para isso? Já está prestes a chegar. A assinatura da paz entre a Ucrânia e a Rússia é inevitável, e o momento ideal para isso chegará já em fevereiro de 2026. Foi o que admitiu Kirilo Budanov em sua última entrevista. Segundo o chefe da direção principal de inteligência, apesar de todas as garantias do Kremlin de que tudo está indo conforme o plano, a situação real na linha de frente para os soldados e generais russos é bem diferente. É um impasse. A Federação Russa não interrompa a operação ofensiva. Sim, eles não alcançaram o ritmo que sonhavam, mas continuam avançando. No entanto, a situação real na linha de frente é drasticamente diferente dos relatórios que chegam à mesa de Putin. No papel, no Kremlin, explica Budanov, as coisas para o exército dos ocupantes vão maravilhosamente bem. Por isso, o homem do bunker não vê motivos para sentar à mesa de negociações, insistindo em a completa ocupação das regiões ucranianas inscritas na Constituição russa. A tentativa de obter controle total sobre a região de Donetsk, o avanço máximo, digamos assim, na região de Dnipropetrovsk e a continuação das operações nas regiões de Zaporizhia e Kherson, o que, em princípio, eles nunca esconderam. Essas são, digamos assim, as principais tarefas deles, junto com o aumento do tamanho das zonas sanitárias, zonas de proteção, como quiser chamá-las, ao longo da fronteira. Em princípio, a meta para 2026 é Donbás e Zaporizhia. Zaporizhia ou região inteira mesmo? Esse é o sonho deles. Mas sonhar não é pecado, ressalta Kirilo Budanov. Graças ao trabalho coordenado dos nossos defensores, fica cada vez mais difícil para os generais russos mentirem sobre sucessos na linha de frente. E o próprio Putin largou. Os ataques intermináveis de drones à capital russa e às principais refinarias de petróleo da Rússia estão minando seriamente a vontade do Kremlin de continuar a movimentação na Ucrânia. Olha só como agora está na moda a gente falar sobre as sanções da Ucrânia contra a Federação Russa. Isso se refere aos ataques ao complexo energético em chamas. Você entende o que é perda? Atualmente, esse número representa cerca de 21% de todo o refino de petróleo na Federação Russa e tudo relacionado à produção de gasolina. Você consegue imaginar o que são esses fundos? Acho que não consigo imaginar. Bem, Bastante. Vamos simplificar. Muitos? Olha só tudo isso. A economia da Rússia se baseia nisso. Petróleo, gás e, digamos sim, ouro. É só isso, nada mais. A Rússia entrou, em princípio, em uma recessão econômica estável desde o final da primavera. Eu não diria que é um colapso, mas os problemas ainda estão lá. Analise o orçamento da Federação Russa. No 26º ano. Em princípio, qualquer estado, mesmo que retiremos o nome da Rússia e digamos simplesmente que se trata de algum tipo de estado, é catastrófico. Todos os programas foram reduzidos, exceto o programa de defesa. Nada mais. Por isso, eles já tomaram decisões bastante impopulares e difíceis. Muito difíceis e dolorosas para eles. Essa é mais uma explicação sobre o processo de negociação. Como garantem os analistas militares, a cada dia e a cada novo ataque das Forças Armadas da Ucrânia, surgem cada vez mais adeptos do cessar-fogo no Kremlin. O processo de negociação é certamente necessário, e mesmo assim não será possível sem ele. Deixar a propaganda oficial russa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela ecoará pelas telas de TV, dizendo que tudo está indo conforme planejado, que os militares ucranianos e russos entendem a situação na frente de batalha. A tolva. Portanto, é justamente a hora de sentar à mesa de negociações. Calculando, este é o período mais favorável tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, para que se consiga alcançar algo. Isso está relacionado à atividade militar, à temporada de aquecimento e assim por diante. Tem muita coisa envolvida. Não se descarta que, neste exato momento, grupos de trabalho dos dois países estejam finalizando um acordo de paz. Segundo analistas militares, muitos fatores apontam para isso. No entanto, isso não é divulgado publicamente. O processo de negociação, se quisermos ter sucesso nele.
Agora, não estou falando apenas do nosso caso, mas como uma fórmula geral. As garantias de um resultado bom ou pelo menos aceitável em um processo de negociação. É o princípio do silêncio, a manutenção do silêncio. Nenhuma negociação no mundo que não tenha mantido o silêncio. Arrependam-se de um assunto muito complexo, que obviamente vocês entendem que seja guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sem respeitar o regime de silêncio, eles fracassar. Sempre. Conhecendo Kirill Budanov, podemos afirmar com segurança que esse homem não tem papas na língua. Portanto, não se descarta que, nos próximos meses, possamos finalmente ter o tão desejado cessar-fogo e o fim do derramamento de sangue, no qual, quantos soldados o exército russo já perdeu, entre mortes e feridos, até hoje? Mais de 1,2 milhão de soldados. Urgente, começou agora em Mirnograd e Hulyaikuli. Batalhas tão ferozes como essas nunca tinham acontecido antes. As forças armadas da Ucrânia pressionam o exército de Putin. O inimigo está sufocando nesse exato momento. As tropas russas estão usando óculos cor-de-rosa. As forças armadas da Ucrânia destruíram duramente os planos do inimigo em Kupiansk. Um armagedom de fogo varreu as posições do inimigo. A última esperança de uma falsa vitória foi queimada. A linha de frente está fervendo. Você precisa ver isso, não perca. A situação em Mirne e Hulyaipole, onde os ocupantes capturaram recentemente o posto de comando do batalhão, é realmente muito difícil. Mas os combates nessas cidades continuam. Os defensores ucranianos mantêm suas posições. Foram enviados para Hulyaipole os assaltantes do 425º Regimento Skelia e as unidades RUF. Milnograd está na zona cinzenta. Estão ocorrendo intensos combates de rua. Ainda estamos em Mainohaj, que a história de Asimov não minta nem se deixe enganar. O Estado-Maior ucraniano afirma que Putin e os generais russos começaram a fabricar desinformação para, na véspera do encontro entre Zelensky e Trump, dar mais peso à posição russa. A alta liderança política do Estado agressor mais uma vez recorre à divulgação de declarações falsas sobre supostos sucessos significativos do exército russo no campo de batalha. Na realidade, porém, as mensagens do Kremlin sobre a captura das cidades de Hulyaipole e Mirnograd não correspondem. Vamos agora vamos direto para analisar com atenção os fatos. Isso é um teatro de um ator só para um espectador só. Putin continua tentando criar aquela reconstrução propagandística e manipuladora, como se tudo tivesse indo conforme o plano deles. Enquanto o Azov, junto com as forças de sistemas de drones da Ucrânia, destrói colunas russas com equipamento pesado perto de Dobropilha. O Kremlin enche o espaço informativo com mentiras, manipulações e desinformação. Piansk e Godny, Krasnoarminsk, o inimigo acabou bloqueado e cercado. Por essa razão, conversei detalhadamente sobre essa importante questão com os comandantes do respectivo grupo inimigo. Eles, de fato, não se opõem a permitir que representantes da mídia internacional, jornalistas estrangeiros, entrem na zona de cerco do inimigo, o que é um ponto crucial. Hoje, a direção de Kupiansk, nossos soldados aqui estão alcançando resultados para a Ucrânia. Muitos russos falaram sobre Kupiansk. Nós vemos, foi assim. Cumprimentei os rapazes, agradeço a cada unidade, a todos que lutam aqui, a todos que destroem o ocupante. Hoje é extremamente importante alcançar resultados. Na linha de frente para que a Ucrânia possa alcançar resultados diplomáticos. Antes, na esperança de influenciar Donald Trump, paralelamente aos contra-ataques bem-sucedidos das Forças Armadas da Ucrânia em Kupiansk, que resultaram na expulsão dos ocupantes da cidade, o ditador russo e sua equipe político-militar mentiam publicamente sobre a situação na linha de frente. Esse é um cenário desejável para os russos? A continuação da guerra? Bem, é discutível, porque a economia russa tem grandes problemas sistêmicos. Eles conseguem manter esse ritmo por muito tempo? Conseguir sustentar a condução da guerra? Não. Aliás, Budanov falou sobre isso em uma de suas últimas entrevistas. Mas eles vão continuar fazendo de conta, mantendo uma boa aparência, mesmo com um jogo ruim. E vão continuar lutando, mostrando que, se eles não conseguem alcançar seus objetivos por meios e métodos militares. A realidade, como se vê na linha de frente, é que os russos, mesmo quando conseguem algum progresso, fazem-no ao custo de enormes perdas, tanto em equipamento como em pessoal. Pleurite,
Chocante. O Kremlin tá à beira da histeria. Enquanto a frente de batalha desmorona, os generais do Kremlin pintam Putin com sucessos ilusórios. O ditador só recebe relatórios falsos. E a realidade não poderá mais esconder a catástrofe. O ambiente ao seu redor o conduziu deliberadamente ao abismo, ocultando a dimensão de sua derrota. Notícias que fazem toda a cúpula da Rússia tremer finalmente estão se tornando óbvias. Vocês precisam ser os primeiros a ouvi-las. Generais russos e os serviços secretos embelezam os relatórios sobre a situação na linha de frente para o ditador russo Vladimir Putin. O agrupamento de tropas Zapad ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo tenta, sem sucesso, reconquistar. Putin acredita que a Rússia já quase venceu a Ucrânia, por isso recusam cessar fogo. É o que escreve o Financial Times. Autoridades ocidentais contaram à publicação que Putin, sob a influência de informações falsas que chegam ao Kremlin, ele se recusa a aceitar condições que seriam vantajosas para ele. O fim da guerra, como propõe o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Militares e serviços secretos russos fornecem regularmente a Putin relatórios sobre a guerra. Eles exageram as perdas da Ucrânia, destacam as vantagens da Rússia em relação aos recursos e minimizam os fracassos táticos. Segundo as fontes da publicação, esse quadro otimista apresentado ao ditador do Kremlin nos briefings militares faz com que ele acredite que pode vencer a guerra. Nossas tropas estão desgastando o inimigo, seus agrupamentos e reservas. A fé cega de Putin não muda, mesmo apesar de ele se reunir regularmente com pessoas de confiança que lhe explicam como a guerra está se tornando um peso cada vez maior para a economia de Moscou, que já está patinando. Os generais russos dizem. Os generais russos dizem a Putin o que ele quer ouvir. Ele quer vitória, exige vitória. E eles apresentam essas vitórias para ele. Putin simplesmente não pode receber informações de nenhuma fonte alternativa. Ele só recebe as informações que seus subordinados lhe fornecem. E os subordinados podem agir de acordo com seus próprios interesses. É claro que os generais vão pintar um quadro que agrade ao Putin para receber prêmios, títulos e recompensas. A figura-chave responsável por informar Putin sobre a situação na linha de frente é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov. Animado pela informação de que a Ucrânia não iria resistir, ele comandou a ofensiva contra Kiev em fevereiro de 2022, que terminou em fracasso e uma retirada humilhante. Em agosto de 2024, Gerasimov informou a Putin que a Rússia havia parado a ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kursk. Embora parte do território já estivesse sob o controle das tropas ucranianas. Em 20 de novembro, Valery Gerasimov anunciou a captura de Kupiansk pelos russos. As tropas, que são as forças militares ou soldados, estão preparadas para qualquer eventualidade e missão. Na sequência de Gerasimov, o próprio Putin continuou a falar sobre Kupiansk e a sua captura. Segundo o ditador russo, as forças ucranianas perto de Pokrovsk e Kupiansk estavam... O acesso ha sido completamente bloqueado. Por favor, intente de novo mais tarde. Eles não se importam. Andriy Alexeyevich, que não era contra o envio de representantes para a zona de cerco inimiga, compreendeu. Sobre. Em meio a hostilidades ativas, no dia 12 de dezembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a Kupiansk, na região de Kharkiv. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo selfie ao lado do monumento crivado de balas na entrada da cidade, mostrando que as declarações do lado russo sobre o suposto controle total de Kupiansk não correspondem à realidade. Zelensky mostrou que Kupiansk está sob controle da Ucrânia. Hoje é a direção de Kupiansk. Nossos soldados que aqui alcançam resultados para a Ucrânia. Muitos russos falaram sobre Kupiansk. Nós vemos. Eu cumprimentei os rapazes. E é assim que parecem as tentativas patéticas de Putin de comentar o vídeo de Zelensky, perto do monumento na entrada de Kupiansk, sobre a tomada do qual o ditador já havia declarado antes. Durante a transmissão ao vivo, Putin repetiu que a cidade está sob controle da Rússia, e chamou o vídeo de Zelensky de falso. Esse artista é talentoso, sem nenhuma ironia. Já sabemos disso pelos filmes dele, pelo menos até uma semana atrás. Portanto, não há nada de incomum aqui.
Dizem que Stella tá completamente diferente agora. Mas esse não é o ponto. Stella está localizada a cerca de 1 quilômetro do centro da cidade. Entre na casa, certo? Se Kupiansk estiver sob controle. Especialistas militares confirmam que mentem sistematicamente para Putin sobre a situação na linha de frente. Em particular sobre Kupiansk. Os russos já declararam 3 vezes que cercaram e capturaram Kupiansk. Ou, como eles dizem, libertaram. Por isso, o próprio general Kozovyov, que comanda o grupo de tropas no oeste, até recebeu uma condecoração em 9 de dezembro. Herói da Federação Russa. Enquanto isso, os correspondentes militares Z começaram a recuar e agora afirmam abertamente que os soldados russos estão exaustos. Por isso, nem se fala mais em tomar grandes cidades. Acredite em mim, nossas tropas estão muito desgastadas, cansadas e exaustas. Todos que estiveram lá sabem que é linga. Entretanto, o Z-Canal, um importante veículo de notícias, escreve que a Ucrânia já recuperou o controle total e efetivo da cidade estratégica, uma informação crucial neste conflito. As tropas russas já não controlam a situação de forma eficaz e decisiva. Na cidade estratégica de Kupiansk, a situação é particularmente tensa e desafiadora para as forças russas. Os números 122 e 106, que são frequentemente mencionados em relatórios e comunicações, referem-se especificamente a AIN, indicando possivelmente unidades militares, códigos de identificação ou pontos de referência cruciais na área de operações. NIPIS também é do quartel-general da inteligência. Sobre Kupiansk. Segundo o canal Haibar, afiliado ao Ministério da Defesa, a situação na cidade para as tropas russas tornou-se mais crítica. Os russos escrevem que uma parte significativa do campo de pouso na margem oeste do rio Oskil, incluindo as aldeias de Kondrashivka, Radkivka e Moskovka, assim como a área próxima à fábrica de laticínios e conservas, foi perdida. Além disso, segundo informações de Haibar, em dezembro, uma das unidades perdeu quase 150 soldados. Isso aconteceu nos arredores de uma das aldeias que já havia sido libertada em novembro. De acordo com o mapa das operações militares publicado, a maior parte de Kupiansk está atualmente sob controle das Forças Armadas da Ucrânia, e os combates continuam apenas na periferia nordeste da cidade. Graças aos esforços conjuntos de diferentes unidades e de várias forças de segurança, foi possível retomar o controle sobre Kupiansk. Agora, podemos observar que está se formando uma situação bastante complicada para as tropas de ocupação russas. Provavelmente, Putin poderia encontrar algumas maneiras alternativas de obter informações, se realmente quisesse. Mas, obviamente, ele está satisfeito com tudo isso. Ele quer que mintam para ele. E se essa mentira o satisfaz, os generais acabam sendo uma espécie de aliados de Putin em sua luta interna contra todos esses economistas chatos e deprimidos que vivem dizendo a ele que talvez valha a pena parar e pensar em um cessar-fogo. Pois é, enquanto os generais russos continuam pintando vitórias falsas para Putin, ele continua acreditando nessa ilusão. Mas na linha de frente, a realidade é bem diferente. E é exatamente isso que estamos vendo agora em Kupiansk. Por enquanto, é só isso da minha tarde. Eu fui Darina Vutskalo com vocês. Ainda mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E, por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!